Então, por isso que é tão importante olhar para as falhas de cadeia de suprimentos. O caso, para mim, mais fatídico disso é da biblioteca XZ-Utils, de um agente malicioso, né, codinome Jiateng, né, Jiateng, passou a contribuir no projeto, né, o XZ-Utils é uma biblioteca de utilidades de descompressão, compressão e algumas outras coisas, muito utilizada no Linux, né, se eu não me engano, quase todas as distribuições do Linux possuem essa biblioteca. E aí uma pessoa passou a contribuir, né, sendo uma biblioteca open source, uma pessoa começou a contribuir, ficou 2 anos contribuindo, fazendo Ganhou commit. confiança da comunidade, né, fez realmente contribuições relevantes para a biblioteca. Exatamente. E do nada essa pessoa do nada não, né, tudo planejado, essa pessoa subiu, né, um trecho malicioso de código ali num blob escondido e ninguém percebeu. Até que um engenheiro da Microsoft estava debugando alguma coisa, assim, no computador dele, fazendo um benchmark, e ele percebeu uma diferença de alguns milissegundos, assim, na execução de uma função, ele ficou: "Estranho, estranho isso aqui". E aí ele foi investigar e descobriu esse trecho de código malicioso aí nessa biblioteca, né, e impediu aí que isso se tornasse um problema maior, né, Cara, muito maior. que incrível a gente pensar que, por causa de um engenheiro da Microsoft que percebeu uma diferença de milissegundos na chamada, a gente teve a descoberta de um problema tão crítico, né, e tão profundo quanto esse. Isso nos leva a pensar, né, onde mais tem coisas parecidas, onde não tivemos. Pensei nisso exatamente agora, né, o quantas bibliotecas talvez não estejam com problemas nesse momento e que a gente só vai descobrir no futuro, né. Beleza, mas e aí? Temos bons exemplos, temos maus exemplos, mas e eu como dev, o que que eu faço? Para esse item triste tem várias coisas que a gente deve fazer para se defender contra esse tipo de ataque, né. Primeiro, manter sempre as bibliotecas do seu software na última versão, né, as bibliotecas que você utiliza, bem atualizadas e utilizar um tipo de ferramenta que a gente utiliza diariamente aqui, né, no nosso time de segurança, que é o SCA, né, vai verificar justamente a composição do seu software ali, todas as bibliotecas que ele utiliza, as frameworks, e ele vai ir lá na base da NVD, né, que é a base onde armazena todas as CVEs, né, que são cadastradas, e vai verificar se existe alguma CVE ativa para aquela biblioteca. Então, só para deixar claro, CVE é uma vulnerabilidade já conhecida e catalogada, né. Exatamente. Você tendo esse relatório, né, ali com todas as vulnerabilidades, você vê quais bibliotecas precisam ser atualizadas ou não, né. É importante ter essa verificação constante, né. Melhor ainda é você colocar esse tipo de verificação no seu pipeline, né, e quebrar ele caso tenha alguma biblioteca com uma vulnerabilidade crítica, por exemplo. E aí volta para outro tópico que a gente já falou, que é o Shift Left Security, né, mais uma vez os tópicos começam a se encaixar aqui, né, eu tenho a sensação de que nada na segurança ela anda de forma isolada, né, ou pelo menos é bem raro. Dá a sensação de que eles sempre andam juntos, uma coisa vai construindo a outra, uma vulnerabilidade é sempre um conjunto de falhas, né. Sim, exatamente. E agora vamos subir mais um degrau no nosso pódio e ir para a nossa medalha de prata. Security Misconfiguration, mais uma figurinha repetida, só que dessa vez no top 10 de 2025 aparece algumas posições acima do esperado, hein. Eu particularmente não achei que ela fosse estar tão alta assim, talvez nem que voltasse a aparecer, que fosse quebrada em outras categorias, não sei, mas cá está ela resistente no top 2. Pois é, cara, ela voltou. Acredito que, já até antecipando um pouco, eu acho que a maior causa dela ter voltado é o crescimento de IA, porque a configuração ela depende de contexto. E basicamente a falha de configuração, né, o misconfiguration, ele gira em torno da sua aplicação não estar bem configurada. Você ter uma porta de banco de dados aberta, você ter usuários com senha padrão ainda, certificados com a senha de assinatura padrão, tudo isso engloba as falhas de segurança, de configuração. Que nem eu falei do certificado, por exemplo, você pode ter melhor forma de identificação, MFA, você pode ter tudo, mas vai lá seu certificado, a senha dele é pública e o que a pessoa consegue personificar qualquer um. Então você ter esses exemplos, assim, é muita coisa. Sei que parece bastante coisa a gente olhar, certificado, JWT, autenticação, MFA, é muita coisa, mas são pequenos detalhes que fazem muita diferença na aplicação. É, como a gente acabou de comentar, né, nada da segurança ela é isolada, né, então você vai juntando uma pecinha de quebra-cabeça daqui e dali e de repente você tem uma figura inteira que você acabou montando. Beleza, a gente tem alguns exemplos ruins, né, do que pode ser isso, então você não colocar o hardening de maneira apropriada, você não listar a sua nuvem das maneiras corretas, validar seus certificados, né, aplicar as toggle features específicas que podem melhorar a robustez da sua aplicação. Mas e agora, para quem está ouvindo a gente, o que que essa pessoa pode buscar fazer para conhecer quais são essas possíveis falhas de configuração? Porque, como você comentou, né, eu imagino que isso tenha crescido por causa da utilização da IA, e eu posso até concordar com você, mas eu duvido muito que as pessoas vão parar de utilizar a IA.
E aí, o que eu posso fazer a respeito? Não, com certeza. Existem 2 cenários. Existe o caminho que a aplicação já está desenvolvida, já está pronta, só que as configurações estão erradas. E existe o cenário que você vai começar a aplicação do zero e você vai começar estabelecendo as configurações. Para o primeiro cenário, onde a aplicação não está pronta, acho que o melhor processo é juntar com um time de QA, uma coisa do tipo, para poder testar a aplicação de fato, testar as configurações dela se estão de uma forma padrão, rodar um Nmap, por exemplo, na aplicação, para ver se as portas estão abertas, deveriam estar abertas de fato, para ver se os usuários de administrador, eles possuem uma senha que seja segura, certificada, ele está com um token diferente do padrão e várias outras coisas. E para o que está começando agora, eu acho que a gente até conversou um pouco, que é a famosa sabatina de segurança, você ler de fato a documentação daquilo que você está usando, você não usar aplicativos que não sejam necessários para somar a sua aplicação, que vão ficar lá boiando e somando dados à toa. Limpar todos os recursos, features que não são mais necessários na sua aplicação sempre foi uma boa prática, né? Exatamente. E que eu falei, essa batina ela é muito importante, porque você juntar com grupos de pessoas para entender como aquela aplicação funciona e ver se aquela configuração deveria ser daquele jeito, ou você ler, isso é muito importante, tá, desenvolvedores? Leiam a documentação, mas que dói muito falar isso, eu também não gosto muito de ler, mas a documentação é muito importante, porque ela fala o que são as configurações padrão, o que deve ser alterado, como que a aplicação ela vem já moldada, então é muito importante você ter contato com a documentação, tá com as bases de braço, para você utilizar ela de fato.